Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a Comunicando com Propósito, a sala de aula virtual, onde a gente debate ideias, apresenta soluções para destravar a sua mensagem. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Quero saber de qual cidade você está acompanhando a aula de hoje. Essa é a segunda aula sobre a fórmula do conteúdo infinito que eu desenvolvi para te ajudar a publicar conteúdo todos os dias. Ao longo dessa minha vida de produtor de conteúdo, seja no jornal, no cinema documentário, seja nas redes sociais, eu desenvolvi uma forma de criar o meu conteúdo. E ele está muito atrelado à minha mensagem, ao que eu quero dizer, aquilo que eu nasci para fazer. Então, quando você tem esse alinhamento, você consegue produzir conteúdo com tranquilidade. Óbvio que vai te exigir tempo, vai te exigir capacidade de criação, só que você não tem desespero. Você não fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? E o que eu vou postar na segunda? O que eu vou falar na terça? Isso não existe quando você tem um alinhamento da sua mensagem, no seu propósito, no seu dia a dia. Então, eu ao longo do tempo fui aprendendo a fazer post, vídeo, filme, e uso isso no meu dia a dia, essas técnicas eu uso no meu dia a dia, nas minhas redes sociais. E eu estou aqui para te ensinar a fazer isso, para te ensinar a fazer melhor, para te ensinar a fazer mais. Porque a fórmula do conteúdo infinito, ela é aplicada justamente quando você fica no período de seca de ideias. Você fala, estou sem criatividade. E aí você vai usar o assunto do momento para criar o seu conteúdo. Então, vamos aqui começar a segunda aula. Pega papel e caneta, que a aula está começando, tá bom? Na aula passada, eu falei sobre as 3 primeiras regras da fórmula do conteúdo infinito, que é, ache um ponto em comum entre o assunto do momento e a sua mensagem, analise o caso, você precisa se informar sobre o que você vai falar. Quem fala sem ler antes, sem procurar saber, sem ouvir o outro lado, vai cometer erros. Não tem como. Falar de bate-pronto, falar sem pensar, vai te causar dano. Então, analise o caso que você quer comentar. Analise a situação sobre a qual você quer emitir a sua opinião. Porque uma vez que você publica algo, coloca nas redes, o vídeo está lá. O frame está lá, a foto está lá. As pessoas podem printar, copiar e vão guardar para sempre. Por isso, analise o caso. Eu não quero que você sinta medo. Ai, mas e se eu errar? Não, não, não. Se você analisar e chegar à conclusão de que valeu a pena, de que é aquilo que você tem que fazer, que é aquilo que você acredita, publica. Vai adiante, tá bom? A minha crítica é sobre as pessoas que acabam de ficar sabendo de algo e já saem falando. Esses casos geram muitos erros, tá? Evite isso. E a terceira dica, faço uma sugestão. Essas 3 primeiras regras da fórmula do conteúdo infinito estão na aula passada. Se você ainda não assistiu, quando terminar essa, vai lá e assiste, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a 4ª e última regra dessa fórmula que eu desenvolvi para te ajudar a produzir conteúdo, que é use o humor. E essa regra, ela é para quem analisou um caso do momento, olhou um caso do momento que está todo mundo falando, mas aquele caso, ele não se enquadra na regra número 1, que é o ponto em comum. Isso pode acontecer. Está todo mundo falando de um assunto, há um mês atrás, 2 meses, as pessoas estavam falando do caso do Will Smith, que ele deu um tapa no Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O que aquilo tem a ver com a sua mensagem? Às vezes nada, mas se você usar humor, você consegue adaptar para a sua mensagem. E o caso que eu estou tratando agora, na aula passada e nessa, é um caso que está todo mundo falando. É o caso dos tênis da Balenciaga, que é uma grife europeia. Caríssima. Os tênis que elas lançam, que essa grife lança, é coisa de 3 mil reais. E recentemente, eles lançaram uma foto nas redes que gerou um zum no mundo inteiro. Porque a coleção é de tênis destruídos.
tênis desgastados. Só que um deles pode custar até 10 mil reais. Obviamente, muitas pessoas começaram a fazer piada. Mas como eu falei na aula passada, a estratégia de comunicação para divulgar esse tênis é muito inteligente, é muito eficiente. Pessoas que nunca tinham ouvido falar nessa grife começaram a saber o que era, de onde é, o que vende. Então, a estratégia de comunicação foi muito bem desenvolvida, só que gerou piada, gerou humor, e tudo bem. Fazer as pessoas rirem é muito bom e isso se enquadra na quarta regra da fórmula do conteúdo infinito. E essa quarta regra, ela tem duas sub-regras que você precisa levar em consideração para não cometer um erro. E as duas sub-regras são: não desvie da sua mensagem, ou seja, você vai usar humor? Ok, mas não desvie da sua mensagem. E a segunda é: não fira seus valores. Você precisa ter valores, você precisa ter decidido dentro de você sobre o que você vai falar, sobre o que você não vai falar. Estou citando valores, estou falando de valores. Sobre que causa você defende, que causa você não se mete. E quando você for usar humor, for criar memes no seu Instagram, né, nas suas redes sociais, você precisa levar em consideração essas duas sub-regras. Não fira os seus valores, não desvie da sua mensagem. O que eu quero dizer com não desvie da sua mensagem? Por exemplo, no caso da Balenciaga, eu falo de comunicação. Tá todo mundo falando do tênis que é destruído, que custa 10 mil reais, que isso é um absurdo, parece o tênis que eu usei para ir no festival de rock, parece o tênis que eu usei para ir para a escola durante 10 anos. Todo mundo rindo, todo mundo fazendo piada. Se esse caso não tem a ver diretamente com a minha mensagem, eu vou usar a fórmula. Como que eu faço isso no caso da Balenciaga? Lembrando, eu falo de comunicação. Então, para não desviar a minha mensagem, eu não posso fazer um meme sobre moda. Ou, vou fazer uma brincadeirinha aqui e lembrar do tempo que eu ia no festival de não sei das quantas, lá no Rio de Janeiro, e meu tênis voltava todo empoeirado e sujo. Não posso. Eu não posso me dar ao luxo de perder, de gastar, na verdade, não é perder, é gastar à toa a atenção da minha audiência. Se eu me proponho a falar de comunicação, se você se propõe a falar de estética, se você se propõe a falar de direito, se você se propõe a falar de concurso, se você se propõe a falar de inteligência emocional, você tem que falar todos os dias sobre o seu assunto. Então, por mais que você vá usar o humor, por mais que você vá usar um meme, traga esse caso para a sua mensagem. Não se permita gastar um post para falar de alguma coisa que não vai apontar para o seu propósito, para a sua mensagem, para aquilo que você quer que as pessoas entendam. Não gaste o tempo das pessoas. Não desperdice os seus posts. Daniel, mas eu posso fazer posts ilimitados. Você tem que fazer posts estratégicos. Porque se você quer compartilhar uma mensagem, se você quer alcançar o coração das pessoas, o ouvido das pessoas, a atenção das pessoas, você precisa sempre deixar muito claro o que elas podem esperar de você. Então, não desvie da sua mensagem. E o ponto 2, né, a sub-regra, é: não fira seus valores. Não faça uma piadinha só porque ela é engraçada, mas no fundo ela não tem a ver com o que você acredita. O caso do Will Smith, por exemplo, é bem interessante, se enquadra muito bem aqui. Ali é uma agressão. Ali é uma pessoa batendo na outra. Mas ele estava defendendo a esposa. Mas ninguém consegue suportar aquele tipo de coisa que o Chris Rock fez. Você pode usar os argumentos que você quiser. Mas, já que os meus valores são contra a violência, anti-violência, seja ela qual for, eu não vou usar isso. Porque, de um modo ou de outro, é uma cena de violência, né? Então, assim, isso eu tenho pra mim. E eu te aconselho, não fira os seus valores só por causa de uma piada, só para ter curtida, só para as pessoas compartilharem. Porque, no fundo, isso não vai te ajudar. O seu propósito, ele está ligado aos seus valores, ao que você acredita, ao que é certo e errado para você, ao que você pode fazer e o que você jamais vai fazer. Não fira os seus valores, tá? Não é por causa de uma piada, não é por causa de um meme que você
vai amassar tudo aquilo que você acredita que é certo, que é bom, que é prudente. Toma cuidado com isso. Então, uma coisa importante que eu quero falar sobre essa quarta regra, que é use humor, gente, todo mundo gosta de alguém bem-humorado. Você pode até conhecer uma pessoa ranzinza, que está sempre de cara fechada, que não dá bom dia nem boa noite para ninguém. Essa pessoa, muito provavelmente, deve detestar quem anda sorrindo, quem está sempre de bom humor, quem está sempre elogiando as pessoas. Mas essas pessoas são minoria. Em geral, as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas bem-humoradas. Em geral, a gente se sente bem quando tem alguém rindo, quando tem alguém feliz, porque a alegria é contagiante, o sorriso empolga. Então, quando a gente usa o humor nas nossas redes, a gente está produzindo conteúdo, a gente está transmitindo a nossa mensagem e a gente ainda está alegrando o dia de alguém. E, muito provavelmente, a maior parte das pessoas vão gostar, vão interagir, vão achar engraçado. Ah, que legal, não tinha pensado nisso, porque você usou o humor. Então o humor, ele é um aliado, ele é uma ferramenta que nós, produtores de conteúdo, precisamos considerar. Né? Nem sempre, a não ser que você seja um humorista, não, meu papel é fazer rir. Aí ok, você vai fazer isso todo dia, porque essa é a sua mensagem. A fórmula do conteúdo infinito, que tem essa quarta regra, ela é para te ajudar a sempre ter conteúdo. Naquele dia sem inspiração. Naquele dia que você não consegue pensar em nada, você vai pegar a fórmula, você vai ver o que está acontecendo no mundo, vai aplicar essas regras aqui e vai ter o seu conteúdo. Por quê, Daniel? Porque, sim, é importante publicar, principalmente no Instagram, todos os dias. Todos os dias é importante publicar. Eu tenho uma experiência que prova a importância de publicar todos os dias. Além da minha conta, eu criei outras contas ao longo dos anos, né, de outros projetos, de outras coisas que eu fiz, que eu produzi, e uma delas, eu fiquei um tempo sem postar. Eu estava fazendo tanta coisa, me dedicando a outros projetos, escrevendo livro, lendo livro, vendo filme. Falei, não consigo mais tocar esse projeto aqui. Então eu fui deixando a conta para lá. Só que teve um dia que eu falei, lembrei, vou postar alguma coisa nova lá, agora eu tenho um conteúdo legal. Fui lá e postei. Qual é o resultado? Depois, sei lá, de 3 meses, 4 meses sem postar nada. Sabe qual é o resultado? O meu engajamento, essa conta, ela conseguia ter um post, é uma conta pequena, ela tinha 300 curtidas em média. Quando eu postei de novo, depois de 4 meses sem postar, teve 15, teve 8. Por quê? Porque o Instagram parou de entregar aquele conteúdo, porque aquela conta ficou muito tempo sem ser alimentada. Por isso eu te digo, se você quer crescer em engajamento, se você quer crescer com curtidas, você precisa entregar um conteúdo de qualidade, sem dúvida nenhuma. 2, você precisa ter constância. O que é isso? Postar todos os dias. Às vezes você pergunta, Daniel, mas será que eu preciso postar mais de 2 vezes por dia? Se você conseguir, seria bom. Você dá um espaço entre um horário, uma postagem e outra, publica. Por vezes, eu publico um vídeo na parte da manhã e de tarde eu posto uma frase. 2 posts por dia. Já cheguei a postar 3 vezes por dia. Funciona? Funciona. Mais pessoas vão ver, pessoas diferentes vão compartilhar, porque às vezes o que você postou de manhã não conecta com a pessoa que viu de tarde a frase e ela quer compartilhar a frase e não o vídeo. Então, quanto mais pessoas estiverem compartilhando o seu conteúdo, mais crescimento vai trazer para suas redes. Então, você tem que traçar essa estratégia. Postar pelo menos uma vez por dia. Por isso, use a fórmula do conteúdo infinito que eu estou aqui te ensinando. Eu quero mostrar para vocês uns memes que eu fiz. Quero te dar exemplos. Quero te dar exemplos para você adaptar para a sua mensagem. Tá bom? Lembra das regras. A número 1 é, ache um ponto em comum, analise o caso, é 2. A 3, faça uma sugestão. Se você preencher essas 3 e conseguir postar, ou seja, se tem um ponto em comum, beleza. Agora, se não tem um ponto em comum, use a regra 4.
E você também pode usar a regra 4, óbvio, mesmo que você tenha um ponto comum. Se tiver um ponto comum, melhor ainda. Melhor ainda. Vê a aula de ontem, a última aula, que eu explico bem sobre isso. Mas quando não tem um ponto em comum, aí só te resta usar o humor. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero imaginar o seguinte. Imagina que eu sou um chefe de cozinha, que eu dou aula de gastronomia, de culinária, que eu ensino as pessoas a fazerem receitas maravilhosas, que eu vendo um curso disso, ou então que eu dou aula na padaria, no restaurante, em algum lugar. Mas imagine que a minha profissão, em vez de ser um comunicador, é trabalhar com aulas de culinária. Se eu fosse um profissional dessa área e usasse a quarta regra da fórmula do conteúdo infinito, esse aqui seria o meme que eu ia postar. Aí. Esse é o tênis que a Balenciaga anunciou que vai vender. E as pessoas descobriram que um deles sairia até por 10 mil reais. E aí, você vendo agora, você entende por que causou tanto alvoroço, tanta indignação nas pessoas. Porque é um tênis todo destruído, né? Mas como eu expliquei na primeira aula, esse tênis aqui, exatamente, ele não vai ser vendido, tá? Esse é um tênis que foi usado para a publicidade, para chamar atenção, que foi uma estratégia de comunicação muito bem executada. Mas enfim, voltando para o nosso exemplo. Se eu fosse um professor de culinária, eu usaria isso, quando não sigo a receita. Por quê? Eu estou falando do assunto do momento. Isso é uma coisa que você precisa pegar, ó. Se existe o assunto do momento, está no Trend Topics, mais comentados. Então, isso quer dizer que muitas pessoas estão querendo saber sobre. E aí, o que você faz? Você pega a sua mensagem, conecta com esse assunto do momento e transmite o que você tem que contar para as pessoas. Elas que estão procurando sobre a polêmica do momento, elas vão encontrar você. Isso é uma estratégia para você crescer. Isso é uma estratégia, não é só para você, para eu ter conteúdo todo dia. É fundamental, fundamental. Sem conteúdo todo dia, as suas chances de crescer são menores. Só que, além disso, né, se já não bastasse ser bom ter conteúdo todo dia, você ainda tem um acréscimo de valor quando você faz isso. Você tem a chance de atrair a atenção de pessoas que nem te conhecem, porque elas estão querendo saber do assunto do momento e acabam caindo no seu perfil, na sua página, no seu canal, tá bom? Se eu fosse um professor de culinária, eu faria isso, né? Ó, quando não sigo a receita, fica desse jeito, destruído, ruim, feio. Mas se você aprender a minha receita aqui, o pão italiano que eu faço, ou então o cuscuz, e vai sair bonitinho, não vai ser um sapato todo horroroso. Pegou essa? Agora eu vou te passar o exemplo número 2. Imagina que eu sou do ramo da nutrição. Sou nutricionista, cuido ali da alimentação, para as pessoas terem uma vida mais saudável. O caso do tênis da Balenciaga não tem absolutamente nada a ver com nutrição. Mas não dá, Daniel, não tem ponto em comum. Vou usar humor, né? Se eu fosse nutri, esse seria o meu meme. Vai mudar aqui, ó. Aí, ó. Emagrecendo sem nutricionista. Aqui eu tô passando, as pessoas vão achar interessante. O tênis da Balenciaga. Emagrecendo sem nutricionista, tá? Por quê? Porque as pessoas que tentam emagrecer sem um acompanhamento de alguém que sabe o que você tem que fazer, elas acabam sacrificando o próprio corpo. Elas acabam deixando de comer o que elas deveriam, né? Quem já foi numa nutricionista ou num nutricionista sabe que existe essa teoria de tem que fechar a boca, não sei o quê, mas não. Na verdade, você tem que saber comer na hora certa, a quantidade certa. Às vezes você vai ter que reduzir muito o consumo de algum tipo de alimento. Mas quando você tenta fazer, porque você inventou uma fórmula e descobriu, aí alguém, olha só, também isso é perigoso. Tem gente que ouve o que uma pessoa está fazendo de dieta e traz para ela. Se funciona com fulano, vai funcionar comigo. Não sei. Acho que não. Porque quando você vai numa nutricionista, a primeira coisa que ela vai te pedir são seus exames. Para saber como é que está seu corpo. Como é que está a produção de hormônio, como é que está isso, como é que está aquilo. E com base nisso, ela começa a traçar uma dieta para você. Então, esse seria meu meme, emagrecendo sem nutricionista. Ou seja, vai definhar, vai ficar feio, não é legal, não é agradável de ver.
Então, é muito melhor emagrecer com saúde, com acompanhamento. Imagina, eu sou nutricionista, então eu estou te apresentando essa ideia. E com esse meme, eu estou te fazendo pensar sobre a importância de você ter um acompanhamento profissional. Tá bom? Vamos agora aqui para o terceiro caso. O terceiro caso é o seguinte, eu quero falar sobre o ramo da estética. As clínicas que cuidam de homens e mulheres, e do cabelo, e faz harmonização facial, e bota botox, tá super em alta. Esse é um mercado que cresce muito. Então, se eu fosse desse ramo, eu faria essa aqui, ó. Quando vou no salão. Aí, esse aqui é um meme em duas partes, que você pode botar no Instagram, arrasta pro lado. Quando eu vou no salão, eu tô aqui, ó, bonitinho. Isso aqui é o sapato da Cinderela, personagem famosa do cinema, dos desenhos, né? A outra opção, pode botar outra opção. Quando vou na clínica. Estou usando a mesma imagem, tá? O sapatinho da Cinderela, famoso. Todo mundo bate o olho e sabe que é o sapato da Cinderela, sapato mágico. Então, quando eu vou na clínica, eu tô assim, bem, bonito, brilhando. Quando eu vou no salão também, meu cabelo tá ali ajeitado, a unha tá feita, a barba, né? Então, quando eu vou, por quê? Porque eu sou desse ramo. Eu tô dizendo pro meu público, ó, quando você vem consumir os meus serviços, quando você vem atrás dos meus serviços, você vai ficar assim, ó, bonito, que nem um sapatinho da Cinderela. Mas tem uma outra opção, que é você não vir aqui. E aí entra o caso da Balenciaga, que é esse próximo meme aqui, ó. Aí, ó, quando faço sozinho. Então, pensa nesse meme, é um meme em duas partes. Primeiro você olha, quando vou no salão, tudo bonitinho. Quando faço sozinho, tá, destruído, acabado. Por quê? Eu tô passando a ideia de que se você for na minha clínica, se você for no meu salão, você vai ser bem cuidado, você vai ser bem tratada, você vai sair muito melhor do que entrou. Mas, se você preferir fazer sozinho, você vai ficar assim, destruída que nem esse tênis famoso, que tá dando o que falar, que é o assunto do momento, tá bom? Pegou essa? Você pode usar o assunto do momento na sua mensagem, mesmo que ele não tenha a ver com o seu conteúdo. Basta você usar a fórmula do conteúdo infinito. Atenção, desde que não desvie da sua mensagem. Não fira seus valores. Não faça isso, não quebre essas regras. Eu estou dando exemplo para vocês aqui de assuntos que estão dentro do conteúdo desses profissionais que eu estou criando, que eu estou me passando por eles, como se eu fosse alguém do ramo da estética, da beleza. Eu faria esse tipo de piada com o assunto do momento. Teria conteúdo, atrairia a atenção das pessoas, faria rir, né? A interação aumenta, porque é um assunto que todo mundo está falando. Quando você traz para a sua rede, as pessoas, pô, cara criativo, pô, que legal. Ah, quero dar minha opinião sobre esse assunto. Finalmente tem aqui um lugar, uma pessoa que eu conheço que está falando desse assunto, quero dar minha opinião. Interação, ó, só vai crescendo. Vou te dar mais um exemplo. E esse aqui é um exemplo que eu posso usar. Por quê? Eu vou falar de pessoas que têm algo a ensinar, tá? Como vocês sabem, eu acabei de lançar minha mentoria Comunix. É uma mentoria para quem quer avançar como comunicador. Tem muitas pessoas que elas falam bem com pessoas que estão à sua volta, pessoas com as quais ela tem intimidade, mas não conseguem falar bem no trabalho. Tem o contrário também. Tem gente que fala muito bem com as pessoas no dia a dia no trabalho, mas com pessoas íntimas, com pessoas próximas, ela fica travada. E tem gente que deseja ampliar a sua mensagem, falar para as massas, falar para as multidões. Tem gente que quer escrever um livro, não sabe como começar, não sabe como estruturar, não sabe como procurar uma editora. E a minha mentoria, Comunix, é para esse tipo de profissional, de pessoa que quer melhorar a comunicação entre as pessoas desconhecidas, conhecidas, que quer ter um canal no YouTube que cresce com conteúdo bom, que quer ter um perfil no Instagram que faz sentido para a vida das pessoas, que alcança, que impacta, que influencia as pessoas. Gente que quer escrever um livro, que quer pegar sua mensagem e espalhar pelo Brasil. Então, a mentoria é para esse tipo de gente. E eu estou sempre falando dela. Gente, você quer crescer, você quer ter resultado. Resultado. Tanto o resultado de desempenho das suas postagens, como um resultado financeiro. Criar um curso online. Botar o seu infoproduto para circular, para ser comprado pelas pessoas. A mentoria Comunix é para você, então. Porque eu vou te ajudar no passo a passo durante 6 meses. E
Então, pessoas que fazem o que eu faço, que tem uma mentoria, que tem um produto, eles poderiam usar esse meme aqui, ó. É mais uma opção que eu trouxe para você. Olha aí, buscando resultados sem mentoria. Como é que você fica quando você quer ter resultado, quando você quer crescer, mas você não tem alguém para te mostrar o caminho? Fica assim, desgastado, feio, surrado. Usei o humor para falar, para unir o caso do momento ao produto que eu ofereço. Então, se você, seja lá qual for o ramo de mentoria, qual for a espécie, você poderia fazer esse meme. Ah, Daniel, eu dou mentoria de alta performance. Eu dou mentoria para quem quer abrir loja. Eu dou mentoria para quem é empresário e quer criar franquias. Você podia fazer isso aqui, ó, buscando resultados sem mentoria. Porque eu estou convicto de que quando a gente tem alguém que aponta o caminho para a gente, alguém que vai dizendo, ó, se você fizer isso aqui, você vai errar. Se você for por esse caminho, pode ser mais longo, mas ele vai ser mais seguro, ele vai te trazer mais retorno. Então, quando você tem alguém que faz isso, como um pai, filho, não bota o dedo na tomada. O que acontece? Você não perde seu tempo, você não se machuca, você não se desgasta, porque você ouviu o conselho de quem já tem resultados naquilo que você quer crescer, porque você ouviu alguém que já passou por aquilo que você está passando, ou por aquilo que você deseja passar. Então esse seria o meu meme, buscando resultados sem mentoria e o tênis, que é o assunto do momento, tá bom? Então, gente, essa é a fórmula do conteúdo infinito. Nos dias em que você tiver sem ideia, nos dias em que você tiver sem criatividade, recorra à fórmula, recorra ao assunto do momento para continuar postando todos os dias, para continuar criando conteúdo. Se você produz conteúdo no YouTube, por exemplo, pode alcançar grandes resultados fazendo um vídeo por semana. Se você fizer um vídeo muito bom, ele vai ficar sendo buscado. Agora, quanto mais você publicar, mais chance você vai ter de crescer. Porque, você vai estar mostrando que é bom na produção de conteúdo, que todo dia você está entregando alguma coisa nova. 2, você vai ter a chance de falar de mais assuntos. E abrindo o seu leque, mais assuntos dentro da sua mensagem. Não é mudar a sua mensagem, não. Eu falo de comunicação, eu posso falar para vocês como produzir roteiro para o YouTube, como produzir roteiro para uma live. Eu posso mostrar para vocês como criar identidade visual. Vários assuntos dentro da minha mensagem, tá? Então, quando você começa a produzir conteúdo e ampliar os seus assuntos dentro da sua mensagem, você vai mostrando que tem repertório. Aí as pessoas olham diferente para você. Aí elas percebem que esse cara, ou essa mulher, esse homem, essa mulher, tem profundidade no que ela fala, é conhecedor ou é conhecedora desse assunto, porque ela fala de vários assuntos dentro do tema dela, dentro da mensagem dela. E assim você constrói autoridade, que é fundamental para quem quer influenciar pessoas. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero te pedir para você compartilhar o link com amigos e amigas, tá bom? É muito importante para mim também ouvir a sua opinião. Se você deixar um comentário aqui, eu vou ler, eu vou te responder e vou ficar muito feliz em saber o que você achou dessa aula, tá bom? A gente volta em breve com mais uma Comunicando com Propósito, a sala de aula virtual que ajuda a destravar a sua mensagem, tá bom? Eu te desejo saúde e paz.